Governo americano declarou guerra contra as criptos. A corretora Kraken e a stablecoin BUSD foram as primeiras afetadas. Hoje vamos discutir sobre as regulamentações e suas implicações no mercado no geral. Meu nome é Rafael, estou aqui com meu benevolíssimo co-host Arthur. Nós somos da SB Cripto, somos uma casa de research especializados em ativos digitais no mercado de Web3. E hoje vamos estar aí comentando tudo desde stablecoins, regulamentação nos Estados Unidos, regulamentação no mundo todo, que a gente não para de ver notícias agora em 2023 de países decidindo o que vai acontecer com a cripto, se tem ou não que cobrar imposto, se tem ou não que regulamentar, ou se tem que banir de uma vez. Também vamos estar comentando sobre as implicações nas corretoras centralizadas, especificamente a Kraken e a Binance, que estavam aí nas notícias durante essa última semana. E antes da gente estar começando, só gostaria de deixar um disclaimer do que nada que vamos estar falando aqui é uma recomendação de nem compra e nem venda. Sempre reiteramos que você tem que estar fazendo sua própria análise, tomando suas próprias decisões. Eu e o Arthur também não somos nenhum advogado, nós não também trabalhamos para alguma coisa em relação à regulamentação. Tudo que vamos estar falando aqui é a nossa opinião em relação a todo esse assunto que a gente vem aí se aprofundando cada vez mais nesse começo de ano, porque é um assunto muito importante e vai ter implicações futuras aí para todos nós, querendo ou não, a gente uma hora vai ter que sim aceitar essa regulamentação no mundo todo, e eu acho que isso também é um dos pontos em que eu e o Arthur discordamos bastante, então vai ser uma discussão bem legal, que eu quero também estar vendo a sua opinião, Arthur, sobre agora, principalmente as regulamentações da BUSD, né? Antes de a gente estar comentando, entrar muito nessa questão de regulamentação, né? Eu só queria deixar claro o que significa essa parte de stablecoin. Então, para quem é muito novo, ainda não conhece o que é uma stablecoin, nada mais é que um dólar digital, o euro digital, e ele é emitido por uma empresa centralizada. No caso, aí a gente tem a USDC, que é o USD Coin, né, que seria o dólar digital. Ele é emitido pela empresa Circle, empresa também Coinbase. Ambas elas fazem com que o PEG sempre fique 1 para 1 com o dólar, e eles possuem todas as suas reservas em dólar. Então, toda vez que a gente está comprando um SDC, a gente, teoricamente, está comprando um dólar em um dólar digital, né? E a gente sabe que a Circle e a Coinbase mantêm toda essa parte do seu treasury, comprando em caixa mesmo, ou comprando até mesmo em treasuries americanos. Tem também a USDT, que ela é uma outra empresa da Tether, que ela também possui seu stablecoin USDT. A gente tem a GUSD, tem a BUSD, que também agora está sendo muito falada, que é a stablecoin da Paxos, que seria a Binance USD, e que ela realmente aí está em todas as notícias, e que a partir de dia 23 ela vai parar de ser emitida. O governo de Nova York emitiu uma lei, né, que agora a Paxos não pode mais estar emitindo, e também a SEC, a CVM americana, vai estar aí também investigando essa emissão de BUSD da Paxos. Além dessas stablecoins centralizadas, nós também temos as stablecoins descentralizadas, que são muito importantes também para todo o nosso mercado, especialmente em DeFi. O que são as stablecoins descentralizadas? São stablecoins que elas possuem garantias lastreadas através de ativos digitais ou outros tipos de ativo. Nesse caso, nós temos a DAI, que é emitida pela MakerDAO, em que a sua stablecoin ela é pareada com o USDC, ela é pareada com o Ethereum, ela é pareada com o Bitcoin, ela é pareada também com ativos reais. A gente tem a Frax, que é uma outra stablecoin que ela é pareada com o USDC, pareada com o Ethereum. Temos também o USDD, que daí já entraria no basket de stablecoins algorítmicas, que para quem estava no mercado em 2022, que seria o caso aí de Terra Luna com o UST. Stablecoins algorítmicas, ela é garantida realmente pelo algoritmo desse smart contract. Então, a USDD hoje, que é a mais famosa, então ela é garantida pelas criptos Tron, que é a TRX, ela é garantida pelo USDC, garantida por USDT, e ela é mintada de acordo com as regras do próprio smart contracts. São esses os três tipos de stablecoins, e hoje especificamente a gente vai estar conversando aí sobre a centralizada, nesse caso a BUSD. Né? E eu acho que eu já queria entrar direto aí, Arthur, nesse assunto, porque hoje a gente está vendo aí também o mercado subindo e muito bem, né? Se recuperando praticamente 100% de toda essa volatilidade que a gente viu desde a sexta-feira, desde segunda, né? Que veio essa notícia agora da BUSD. Você acha que o mercado realmente não está mais preocupado com essa regulamentação, ou foi um pouco aí de FUD que você viu no mercado em relação à BUSD? Bom, primeiro
Fala Rafa, fala pessoal. Mas de fato a gente teve um movimento bastante interessante do mercado desses dias. Eu acho que a notícia foi muito forte, né? Inclusive, queria comentar que quem tiver interesse em saber um pouco mais sobre stablecoin, nós publicamos um programa ontem falando exatamente sobre isso, que foi o Cripto Macro, falando das implicações, o que isso implica, quer dizer, pode acontecer com o mercado por conta dessa variação, dessa talvez fechamento do boost, se pode acontecer ou não. Então a gente entra mais a fundo. Hoje o tema passa muito por stablecoin, mas não é o foco específico aqui. Mas foi muito FUD, mas um FUD muito bem fundamentado, né? De fato, nós tivemos esse FUD por conta dessa regulação, que foi uma regulação muito forte, foi um crackdown que a gente não via faz muito tempo. Eu diria até que não víamos um movimento, uma posição tão forte do governo desde quando a China tentou banir o Bitcoin em 2017, 2008 de mineração. Essa é a regulação mais agressiva e forte que eu vejo de um governo nesses últimos anos, desde 2017, talvez. Então, foi bastante preocupante, mas agora, quando nós começamos a olhar mais a fundo sobre o que de fato aconteceu e quais foram os impactos reais, como você estava dizendo, eles acabaram sendo muito pequenos ainda, por enquanto. Eles servem como uma indicação de um crackdown muito forte que está por vir. Acho que nós vamos até expandir mais nisso, exatamente como ocorreu, mas só passando aqui por cima. Primeiro foi da SEC, a SEC falou, mandou uma carta, né? Depois o Rafa vai explicar com mais detalhes isso, mas a SEC mandou uma carta para a Paxos, que é a emissora da BUSD, dizendo que eles teriam interesse, talvez, em investigá-los. Então, é uma carta fechada que acabou vazando para o mercado, mas essa carta não diz nada além de nós queremos entender melhor sobre o BUSD, porque justamente a gente estava conversando offline aqui e o BUSD ele não tem uma rentabilidade direta para os usuários pela Paxos, mas a Binance, né, que leva o nome, que é a corretora internacional, onde todo mundo se vê praticamente obrigado a usar o BUSD, pelo menos desde quando eles tiraram o USDC e vinham diminuindo até os pares de USDT, você pode ter uma rentabilidade de 6% em BUSD. Então, é um ativo que você pode comprar, você troca o seu dólar por ele e tem um rendimento garantido pela sua emissora, ou pelo menos a que leva o nome do token, né? Porque não é emissora de fato, eles são só parceiros, a Binance e a Paxos. Acho que talvez até numa estratégia para distanciar, para não tornar a relação de ativo tão clara, mas sabendo que existe esse staking de 6% na corretora que leva o nome do token, isso vira assim um ativo. E é muito difícil você contestar isso, né? Apesar de eu não gostar muito de como está sendo feito essa regulação, assim, de fato, nesse primeiro momento, a gente não teve uma regulação ainda da SEC. Foi só uma carta pedindo explicações para a Paxos. E a Paxos recebeu essa carta, alguém vazou essa carta, mas de fato ela tem a opção de responder ou não responder, e daí a SEC vai levar uma votação se ela quer ou não abrir uma investigação deveras sobre o fato. Então, da SEC, com relação a Paxos, ainda não temos absolutamente nada. Temos apenas especulações de mercado por uma carta vazada que foi enviada da SEC para a Paxos. Então, isso é algo que gerou muito FUD, e daí que eu não sei dizer se é FUD ou não, porque realmente é algo muito forte. Se nós de fato tivéssemos um breakdown regulatório da SEC diretamente na Paxos, assim, de um dia para o outro, sem que houvesse todo esse processo, como estão fazendo, mandando uma carta antes e fazendo uma investigação antes de começar de fato abrir um inquérito, isso seria bastante preocupante. E é isso que estava dando a impressão e o que ainda está sendo falado na mídia. Está sendo relatado como se fosse algo fenomenal, um grande clampdown da SEC. Ok, fato número 1 é esse, foi assim que ocorreu. Então, nesse fato, eu digo que acaba sendo mais FUD do que realidade. Então, mais histórias
com poucos fundamentos para de fato jogar o mercado para baixo, e acho que até o mercado está digerindo melhor essa informação, percebendo, e estamos vendo nesse momento um grande repique. Não sei o que vai ser do dia de amanhã, mas inicialmente o mercado voltou com bastante força agora para os mesmos patamares de antes. Então, o Bitcoin nos 24 mil quase, né? Ou acho que chegou a bater os 24 mil. Está mutado, Rafa, só. Opa, Mas 24. bateu os. Então, FUD, com certeza. Fato número 1, FUD. Agora, o fato número 2, porque eu no começo falei, de fato, estamos tendo um ataque coordenado contra cripto nos Estados Unidos. E depois o Rafa vai explicar melhor, mas fato número 2 do contra a Paxos. Então, o Banco Central de Nova York, né? Porque lá é dividido por estados e cada estado tem seu próprio Banco Central. Só um asterisco aqui para as pessoas entenderem que cada estado tem seu próprio Banco Central nos Estados Unidos. E a Paxos é do estado de Nova York. Então, estava sob a jurisdição do Banco Central de Nova York. O Banco Central de Nova York falou: a partir de hoje, você não pode mais emitir BUSD. Esse sim é um fato bastante forte, bastante agressivo. Veio de um dia para o outro que acho que caiu a ficha ou alguém denunciou, alguma coisa aconteceu. Daí temos algumas teses, vamos até apresentar as teses aí de como está ocorrendo esse clampdown, né, em cripto nos Estados Unidos. Mas isso sim foi muito significativo. É isso que eu comparo ao que aconteceu na China em 2018, o banimento. Isso é um banimento. Baniu, lógico que ainda não baniu por completo, não falou, devolva o dinheiro para todo mundo que tiver BUSD tem que efetuar a retirada, até porque seria algo muito complexo e os Estados Unidos não é tão bobo assim de fazer algo tão agressivo e contundente de um dia para o outro. Mas não pode mais emitir BUSD é algo bastante preocupante. Primeiro, é um hit gigantesco para Binance, que levava o nome, inclusive estava removendo pares de sua corretora para forçar as pessoas a usar o BUSD e aumentar seu volume de negociação e aumentar, em última instância, a centralização, seu poder de monopólio até em todo o mercado de cripto. E agora não pode mais emitir. A Paxos, pelo menos a Paxos em Nova York, como está situada. O CZ da Binance já veio e já falou: olha, a Paxos é só uma emissora do BUSD, não é nossa porque a gente acredita em descentralização, falou umas coisas bonitas, né, que o mundo de cripto adora, que eu não acredito em nenhuma palavra que ele falou. O que eu acredito é que, de fato, o que ele indicou, que a Paxos é somente uma emissora, nós vamos abandonar o barco, a Paxos que morra, pouco me importa a Paxos, a gente vai retirar o nome, o direito de nome que eles têm e vamos arrumar outro emissor na China, em Xangai, na Ásia, muito provavelmente, e que vai fazer a emissão dos nossos BUSD. E deve tudo voltar ao normal em algum tempo, tá? Então, esse é o segundo fato, que esse sim não é FUD. Esse é realidade, é algo muito preocupante e que muda toda a dinâmica do mercado. Pelo menos inicialmente. Lógico que, como eu acabei de dizer, o CZ já vem se posicionando, eles estão procurando soluções, tem uma grande chance de que acabe não ocorrendo um impacto tão grande, até para a Binance e para todo o mercado, não seja necessário uma realocação de todos os 18 bilhões de BUSD de market cap que a Paxos tinha, o BUSD tinha, né? Não seja necessário. Uns 2 bilhões já caíram, 3 bilhões, ela estava em 18 bilhões, hoje já está em 15 bilhões, então já saiu um pouco de capital, quase 20%, é bastante coisa, mas ainda tem 15 bilhões em capital do BUSD. E vamos acompanhar esse movimento, mas se mantiver como está hoje, é muito preocupante, não é FUD, é um clampdown gigantesco, é um movimento muito agressivo do governo americano e a gente tem que acompanhar muito de perto como isso vai se desenvolver. Perfeito, Arthur. E realmente, né, o importante é a gente acompanhar nos detalhes o que a SEC e o que também o Banco Central de Nova York emitiram para a Paxos. E foi claramente para a Paxos. Tanto é que nesse mesmo dia, no dia seguinte que teve essa carta, começou a vir FUD que agora o próximo vai ser a Circle, o próximo vai ser Coinbase, mas daí o Jeremy Elway, que é o próprio CEO da Circle, já falou que ninguém mandou nenhuma carta para eles, muito porque
a CVM americana e também o NYDIG, acho que foi o Banco Central de Nova York, foi específico na BUSD. A Paxos, além de também emitir BUSD, ela possui o USDP, que é a sua outra stablecoin, e também a Paxos Gold, que é como se fosse um ouro digital, em que a gente pode também estar negociando. Essas duas estão normais, não teve nenhum problema. O problema realmente está na BUSD. E o porquê o problema aí está na BUSD, né? Que foi até que o Arthur comentou nessa questão do yield. Tudo a gente tem que voltar nas leis dos Estados Unidos sobre securities, né? Que seria o Howey Test, como a gente define se um ativo ou não é uma security. Esse Howey Test, essa lei, né, que foi implementada em 1933, ela é muito branda. Então, qualquer coisa que a gente falar pode se tornar uma security, pode ser que caia nesse Howey Test, porque nada mais é que se eu comprar um ativo agora, daqui certo período de tempo ela vai me dar retorno, então isso aqui é uma security, isso aqui tem que ser regularizado pela CVM americana. É mais ou menos isso. Então, de acordo agora com o que a CVM está falando sobre essa parte da BUSD, em que a gente pode estar fazendo o nosso staking e estar ganhando um yield em cima disso, aí já é um outro assunto em que agora eles vão estar investigando especialmente isso. Sem falar que a Paxos só estava liberada em emitir as stablecoins BUSD dentro da rede do Ethereum. Lembrando que a Binance ela tem a sua própria chain, a BNB Chain. Então, tudo que era mintado na rede do Ethereum, a Binance criava uma versão wrapped version, né, uma versão aí wrapped desse BUSD para a sua chain, para a BNB Chain, para a chain da Avalanche, para a chain da Phantom, para a chain aí de todas as outras EVMs, da onde a Binance provia daí essa liquidez. Tanto é que mês passado, a própria Circle, e em 2022, ela emitiu uma nota para a SEC falando que BUSD não estava pareada 1 para 1, muito por conta dessa questão de ser BUSD na rede do Ethereum e BUSD na rede da BNB Chain, que era uma versão tokenizada desse BUSD que ela não estava sendo lastreada 1 para 1. Então, a Circle já emitiu esse alerta ano passado e esse ano novamente para a CVM americana sobre isso. Então, acho que aí começou esse alarde maior. E é aí que está o problema. O problema está na BUSD sendo emitida nessas outras chains e também a gente poder estar fazendo staking agora de stablecoin e receber esse rendimento, né? Quando a gente compra uma stablecoin, ninguém espera que a gente ganhe milhões e milhões de dólares. Não, a gente só tá... A mesma coisa, você vai lá e você compra dólar em papel, né? Ou você vai lá em algum banco e compra dólar para depois mandar para uma conta bancária sua. Você não está esperando nenhum retorno em relação a isso, mas você vai estar esperando um retorno se você está fazendo staking de stablecoin. Aí sim é uma coisa que, obviamente, futuramente eu acho que vai ser também regularizado e a gente vai ter que pagar imposto em cima desse rendimento. A mesma coisa quando a gente compra um tesouro, uma Selic, compra um CDB, né, vai ter lá depois a tabela do IR, que vai ser de 22,5% a 15%, dependendo do período que você saca. Isso também vai entrar para stablecoins num futuro muito próximo, né? Mas ainda não. Por enquanto, a gente ainda está um pouco livre nessa questão de imposto. Mas eu acho que é isso em que tanto a SEC quanto o Banco Central de Nova York está focando muito na Binance. É nessa questão de você mintar uma stablecoin em outras chains. E a Paxos, ela sendo responsável pela BUSD, ela teria que estar monitorando todo esse lançamento nessas outras chains, porque isso sim pode trazer aí um efeito grande para os investidores. Vamos dizer que a gente está comprando BUSD na BNB Chain e que ela realmente não está aí pareada 1 para 1 com $1. E quando a gente quiser converter, em vez de a gente conseguir esse $1 de volta, não, a gente consegue esse 0,99, esse 0,98, o que é muito preocupante, dado também o que aconteceu ano passado, né? Que todo mundo prometia certos rendimentos, todo mundo prometia que estava assim colateralizado, mas depois a gente pôde ver que ninguém no mercado estava colateralizado, né? Sempre teve esse problema gigantesco de você ter essa confiança nesse terceiro. Então, eu acho que está aí o problema. E um ponto interessante também que você comentou, Arthur, sobre a Binance e a política dela, principalmente ano passado, na metade do ano passado, mais ou menos, de ela começar a tirar os outros pares de stablecoin e manter 100% a BUSD. Tudo isso vem aí de uma guerra das stablecoins que começaram em 2021, quando a gente tinha ainda o ST, que era aí a mais famosa, né, stablecoin algorítmica descentralizada, né, que tinha ali a Terra Luna e o ST. O ST cresceu para mais de 16 bilhões de dólares em 2022, antes dela quebrar. Depois que ela quebrou, a gente pôde ver uma liquidez no mercado totalmente saindo. O mercado como um todo, né, ele dependia bastante de UST. Eram 16 bilhões de dólares que literalmente acabou de um dia para o outro.
E muito parecido, a gente também vai estar vendo agora com BUSD, né? Que já que ela não pode ser mais mintada, as pessoas estão zerando sua posição em BUSD. Então, no médio prazo, esses 16 bilhões de dólares que tinha em BUSD também vai ter que ir para algum lugar. E a gente está vendo agora o USDT, que era a stablecoin menos confiável, recebendo o maior número de aportes, tanto é que seu market share voltou para cima dos 51% em relação aos stablecoins. Então, em 2022, começou essa guerra, quando o UST não estava mais na jogada, a Binance começou a listar mais seus pares em BUSD, começou a retirar o USDC da sua exchange, porque o USDC estava virando essa grande stablecoin dominante. Então a Binance começou a tirar as negociações de pares USDC, manteve somente BUSD, USDT e umas outras pequenas centralizadas, como LUSD, ou até mesmo aí a DAI também, que é uma stablecoin descentralizada. Você também consegue negociar na Binance, mas não tem muita liquidez. O foco dela era crescer BUSD, tanto é que ela chegou aí a bater um market cap de 21 bilhões em final de 2022. Né? Então todo mundo imaginava que realmente a Binance ia conseguir, quem sabe, superar o USDT, quem sabe até superar o USDC. Esse era o foco principal do CZ, tanto é que a gente, se pegar os tweets dele passado, vai ver que ele realmente tem esse foco da BUSD ser essa grande stablecoin centralizada, a mais confiável, entre aspas, né? E com isso, a gente viu agora essa virada de chave do mercado. Agora a gente está vendo uma liquidez voltando para o USDT, a gente também está vendo um pouco dessa liquidez voltando para o USDC. As stablecoins descentralizadas ainda estão nessa briga, não tivemos muito inflows, né? Muitas pessoas aí comprando, o que eu acredito que no médio prazo, sim, esse sentimento vai mudar, porque eu confio muito mais nas stablecoins descentralizadas. A gente vai discutir um pouquinho mais para frente, mas o foco agora é realmente nesses motivos do que está acontecendo. Então, a gente está vendo uma dinâmica muito grande mudando agora do mercado em relação a isso. Mas a Binance, mesmo ela já tendo tirado todos os seus pares de USDC, o USDT ainda é uma stablecoin dominante em todo o ecossistema da Binance. 58% de todas as negociações dentro da Binance é em USDT. Então, ela ainda não conseguiu nem chegar próximo, né, daquilo que o CZ prometia, que a BUSD ia ser a maior stablecoin. Não, o USDT ainda continua sendo essa maior stablecoin. Então, desse anúncio do CZ também, já tirando o dele fora da reta, da Binance fora da reta, e agora eles vão em busca de outras stablecoins, com certeza a gente pode ver sim a relistagem de USDC juntamente com os seus pares, para a Binance não perder essa liquidez para essas outras corretoras, como até mesmo Bybit, Huobi, KuCoin, né, ou até mesmo a própria Kraken ou Coinbase. Né? A Binance quer manter essa liquidez dentro dela. Então, muito provavelmente a gente vai ver aí o USDC sendo relistada e, quem sabe, a Binance começar a buscar essas stablecoins descentralizadas e começarem a promover uma. Eu não acho que a Binance vai estar criando uma stablecoin dela. Eu acho que é uma coisa que ela não precisa estar focando, vai perder muito até o seu foco. Ela pode estar utilizando as que já existem, que já são muito boas até, já são comprovadas. Então, é muito isso que o Arthur falou, realmente. Eles vão pegar uma stablecoin que esteja numa legislação na Ásia, Emirados Árabes, mais tranquilo do que nos Estados Unidos, e a partir daí vão fazer uma nova parceria igual eles tinham com a Paxos. Bom, Arthur, e além dessa questão de regulamentação das stablecoins, a gente também teve uma sobre a Kraken e o staking, né? Que agora também a Kraken proibiu essa questão do staking, e até eles tiveram que pagar uma multa de 30 milhões de dólares. Muito pelo contrário, o que a Coinbase, ela está indo na luta contra a CVM agora, tanto é que essa semana toda a equipe de parte de legal, né, da Coinbase está em Washington juntamente aí com The Blockchain Association. Tem outros membros de outras associações de cripto de blockchain que estão agora em Washington para discutir realmente essa questão de regulamentação. Essa questão de staking, Arthur, como que você também viu, né, essa multa também que a Kraken teve que pagar de 30 milhões de dólares? Isso obviamente vai ter um efeito, eu acho, muito fechado só nos Estados Unidos. Esse capital, né? Você está vendo também que agora, com certeza, vai para a Ásia, vai vir para o Brasil, vai vir para a Europa, né? O que você achou também dessa questão agora da CVM americana em relação ao staking de cripto, né? Eu acho bastante estranho, Rafa, esse movimento. Estranho não, ele é muito bem fundado, né? Nós estamos vendo bastante coisa, tudo derivada, ao meu ver, pelo menos, da FTX, né? De tudo que aconteceu com a FTX, que o povo está muito descontente, os governadores estão
questionando muito tudo que foi feito da FTX, as tentativas de regularem, e levaram para o outro lado completamente. Então, eles foram do 8 ao 80. Falaram, bom, estávamos tentando ser amigáveis com cripto, trazer gente do espaço para dentro do governo, que justamente estava vindo com dinheiro, né, que era o Sam, principalmente. Mas a gente sabe que muitos outros influenciadores estavam em conversas constantes, até Ryan Selkis e afins, que falam muito sobre isso e defendem muito a regulação. Então, eles estavam buscando os insiders para ajudar a regular. E daí, depois do que aconteceu, eles falaram, putz, então não estava dando certo. E daí falaram, bom, já que não estava dando certo o outro modelo, vamos voltar para o nosso modelo antigo. O que é? Porrada, bater de frente. Pega os conservadores e deixa com que eles façam as regulações de cripto, que são as regulações quase bobas, né? São regulações que acabam impactando coisas que não eram para ser impactadas, que acabam sendo muito brandas, muito generalistas e acabam prejudicando o próprio Estados Unidos. Essa da Kraken e de todo o staking nos Estados Unidos é uma delas. Eles estão querendo proibir e já a Kraken já aceitou a multa, né? Falou, tá bom, desculpa, não sabia. Vou embora, pago a multa e é isso. Não negocio mais aqui. A Coinbase, que tem todo o seu user base em solo americano, não pode fazer isso. Ela tem que, de fato, lutar. Se ela falar, desculpa, não sabia, ou ela tem que pagar um compliance que vai ser inviável, imagino eu, para fazer esse compliance inteiro, readequar todas as suas operações e regular todas as tokens que tiverem em staking dentro da sua plataforma. Isso, para começar, se a gente começar uma plataforma do zero, que já faz isso desde o primeiro dia, é uma coisa. Agora, pegar uma plataforma do tamanho da Coinbase, que tem não sei quantos mil pares, que tem staking de não sei quantas moedas, que já teve não sei quantos mil stakings no passado, e regular tudo isso, eu acho que é quase impossível. Vai ser um trabalho de pessoas, horas e horas, milhares de horas de trabalho indo nisso, e isso nós sabemos que custa dinheiro, né? Você tem que pagar as pessoas para fazer isso, você deixa de focar nas suas operações, e nós sabemos que o capital em cripto não está fácil. Nós estamos vivendo em um momento bastante difícil. Então, esse clampdown no staking me parece que está ocorrendo da maneira mais fútil, mais generalista possível, em vez deles, de fato, tentarem regular algumas coisas, e tem muito que ser regulado. Eu sempre falo, nisso nós concordamos, que tem que ter, sim, regulação, mas tem que ter regulação inteligente, tem que ter regulação que permitam o desenvolvimento, que aumentem a prosperidade do ecossistema, que estabeleça regras comuns que todos devem seguir. Isso sim, esse tipo de regulação é bom para todos. Vai até permitir com que o ecossistema de cripto inteiro não opere mais em uma gray area, que é em algo que ninguém sabe direito o que pode acontecer, como está acontecendo agora. Estão proibindo staking, que é uma das coisas mais básicas que existe desde os primeiros dias de cripto, desde os mineradores de Bitcoin existe o staking praticamente, desde a primeira proof of stake existe o staking. Então, isso é algo, não é uma regulação inteligente, é um tiro no pé, ao meu ver, para o próprio Estados Unidos. Inclusive, a Coinbase está fazendo muito bem em contestar isso, e eu acho que ela não vai contestar a questão de existir a necessidade de ter algum tipo de regulação, algum tipo de controle por parte do governo americano, de existir a necessidade de pagar-se impostos sobre o staking, sobre os rendimentos em staking. Isso eu tenho convicção de que a Coinbase não vai contra isso, porque, de fato, como você colocou já antes, você tem um rendimento como um rendimento em CDB, como um rendimento em qualquer ativo financeiro. Agora, ser necessário todo um compliance que seria equivalente a fazer um IPO para qualquer uma das criptos, só para você poder ter esse rendimento e poder receber, é impossível, inviabiliza. E nós sabemos que cripto é um ecossistema global, e que se isso não ocorrer dentro dos Estados Unidos, ele vai continuar ocorrendo em outros lugares. E pode ser que 80% do mundo concorde que tem que ter regulação fortíssima, extremamente rígida, e
a regulação correta é a mesma de um IPO em bolsa. Então, é a mesma para uma empresa que quer emitir seu capital e negociado em bolsas abertas. O que hoje inviabiliza qualquer operação, tanto que a gente vê pelo número de empresas que estão listadas em bolsa no Brasil. Nos Estados Unidos é um número maior, é mais acessível, é menos restritivo, mas ainda assim são pouquíssimas empresas. A empresa tem que ter um capital mínimo de 100 milhões, 50 milhões para uma microcap muito pequena aí. Então, é um capital muito grande por conta desses custos de compliance. E se os Estados Unidos fizer essa restrição, e se 80% do mundo fizer essa restrição, vai ter 20% do mundo, vai ter um país na África ou nos Emirados Árabes que não vai fazer essa regulação. E é para lá que vai todo o dinheiro, pura e simplesmente. A gente não tem como regular algo que já tomou, regular dessa forma, né, de uma forma tão restritiva e tão impositiva, de cima para baixo, vindo e falando, não, tudo agora vai ter que ser como são as outras coisas. Não, a gente tem que se adequar a essas novas tecnologias e buscar, lógico que controlar os scams, os rug pulls, tudo de ruim que tem, e tem muita coisa ruim no ecossistema que eu vou ficar muito feliz quando desaparecer, mas não dá para a gente querer usar o mesmo modelo que foi usado em 1933. Não podemos querer que a mesma legislação aplicada e redigida em 33, onde a gente estava no início dos mercados financeiros, onde você tinha que ir lá no trading floor e gritar para você conseguir comprar uma ação, onde todas as informações eram de uma empresa no Michigan, tinham que ter submetida para o S&P ou para, enfim, qual for o exchange que ela estava listada, ela mandava uma carta no correio ou um telégrafo no máximo, se muito tecnológico, falando quais foram os dados de balanço, mas você não tinha a mínima ideia quanto o cara de fato vendeu ou não. Então isso, a gente está usando uma legislação dessa época, que com certeza tem que ser muito restritiva. Senão, a gente sabe o que acontece. Você vende cocô por bilhões de dólares, que aconteceu muito na história, e até hoje, com a informação que a gente tem, ainda se repete isso. E a gente tem que evitar com que isso aconteça hoje. Mas não é mais a mesma regulação daquela época. A gente não precisa ser tão restritivo. Tem sim que fazer algumas coisas, mas hoje é muito mais simples. Você pode simplesmente exigir que o time inteiro seja doxed, que é exigir um documento CPF que ele registre lá, atrelado ao token, o documento de identidade dele. Eu estou sendo bastante simplório aqui, mas essa é a ideia, para mostrar algumas alternativas que soam quase ridículas, mas que eliminariam 99,999% dos scams e rug pulls. Então, é uma exigência de documentar que tenha uma pessoa responsável pela emissão do token. Então, o documento dele vai sair ali. E nem que seja do próprio programador. Mas será que a pessoa vai vender o seu serviço sabendo para fazer um token para alguém que vai fazer um scam, se ela sabe que o documento dela vai estar lá e ela vai ser responsabilizada por isso? Então, se o cara der um rug pull de 1 milhão, vai ser o programador que emitiu o token que vai se ferrar? Será que eles não vão pensar 2, 3, 10 mil vezes antes de fazer uma emissão de token e entender? E isso vai inviabilizar a emissão de projetos sérios? Não, porque se você tem um projeto sério que você realmente quer captar dinheiro, quer fazer o seu projeto e quer fazer ele virar, quer se transformar na próxima Ethereum, na próxima Solana, na próxima Matic, o que seja, você vai estar sim disposto. Como eu estou disposto a colocar meu nome num contrato social de uma empresa no Brasil. Como qualquer empresa séria está, a pessoa tem que estar disposta a registrar o seu nome lá e responder com a sua pessoa física. Então, e o blockchain, antes disso, a gente tinha a internet sem lei, que era justamente porque a gente não conseguia identificar, a gente não conseguia fazer essa ligação. Quem é a pessoa lá que negociou ou que fez alguma coisa? A gente não tinha a capacidade técnica de emitir um token, alguma coisa virtual e saber a propriedade dela. Hoje o blockchain resolveu isso.
Então, por que a gente não usa a própria tecnologia para regular as coisas que estão acontecendo dentro dela? Que é usar o blockchain para regular o próprio blockchain. Então, a gente faz com que o próprio sistema de blockchain seja a fundação e a base para diminuir os problemas que também nasceram com o blockchain. Não nasceram, mas se proliferaram, talvez, né? Porque antes dar um golpe era difícil. Hoje é muito fácil, né? Qualquer um dá um golpe aí, faz um rug poolzinho, lógico que um rug pool pequeno não vai levantar muito dinheiro, né? Mas um rug pool grande, aí já tem mais investimento e levanta-se mais dinheiro. Mas mesmo assim, é um rug pool, não deixa de ser um golpe. E tem que ser como tem golpe em outros setores, e sempre vai ter. Mesmo com essas regulações super restritivas, a gente não conseguiu eliminar os golpes. Nós tivemos Bernie Madoff, tivemos o Wolf of Wall Street, né? Eu esqueci o nome. Jordan Belfort. Jordan Belfort, enfim, entre outros, né? Estamos só falando aqui dos filmes que são os mais famosos, mas tem centenas de milhares aí ao redor do mundo. E eles não vão parar de existir por conta dessas leis. O cara que sabe fazer um golpe bem elaborado, um bom 171 vai continuar existindo, infelizmente. Então a gente só precisa diminuir ao máximo. E essas leis já se provaram ineficientes, mas se provaram eficientes sim em diminuir esses pequenos golpes. Então é o que nós temos que fazer. Não temos que usar a mesma lei de 1933. Nós temos que redigir uma nova lei que se adeque ao estado da tecnologia atual e os problemas atuais. Mas basicamente é o que foi feito em 33, porque existiam leis antes daquilo, existiam leis de 1880, mas aquelas leis não foram suficientes para prevenir a crise de 1929. E daí, em 1933, 4 anos depois da crise, o Congresso americano foi lá e falou: putz, as leis de 1880 não estão adequadas aos mercados financeiros como eles são hoje. Porque antes disso, em 1880, você tinha os títulos, mas eram títulos escritos, né? E daí você não tinha uma conexão de informação, enfim, era um processo um pouquinho diferente. Você tinha leis que regulavam eles e que estavam funcionando bem até então. Só que daí ficou desregulado o negócio, porque houve tanto desenvolvimento tecnológico, a tecnologia estava tão à frente das leis daquele tempo, que a gente teve a crise de 29, que todo mundo começou a comprar na bolsa e começaram a vender literalmente cocô na bolsa e ganhar muito dinheiro com isso. E daí, em 33, a gente teve a nova regulação. E hoje, mais ou menos, a gente está vendo esse mesmo fenômeno. Então, só que quem está se prejudicando é o próprio Estados Unidos, porque ele está pegando a lei de 33 e querendo aplicar para hoje. E não vai funcionar, pura e simplesmente. Eles estão dando um tiro no próprio pé, porque hoje o mundo é globalizado. Então, o capital vai simplesmente fugir dos Estados Unidos em direção a outro país que permita isso, e os americanos vão continuar sujeitos aos rug pools, eles só vão estar registrados em outro país e vão continuar perdendo dinheiro e vai continuar havendo quebras, e qualquer cidadão americano que queira estar investindo em cripto e fazendo stake vai continuar fazendo. Ou seja, eles estão protegendo o povo americano ou eles estão fazendo o que uma criança com birra faz, que é sente e chora e fala, não, eu vou usar, eu vou fazer, que para mim soa muito mais como isso, né? Uma lei mal feita, que não foi pensada até o fim, que não protege ninguém e não vai beneficiar ninguém. Vai beneficiar talvez outros países. Eu acho que são os únicos possíveis beneficiários dessas leis. Mas quero reforçar que tem sim que ter regulação. Só vamos fazer regulações inteligentes que resolvam os problemas e ajudem as pessoas e diminuam os riscos e diminuam os rug pulls e os scams. Perfeito. E eu acho que tá bem aí essa questão, porque tá tendo toda essa revolta na comunidade de cripto. E qualquer pessoa realmente, estava até escutando hoje um podcast também com o Blockchain Association, o advogado deles, comentando exatamente isso. Toda essa questão de legislação que começou foi ano passado, né? Foi tudo pela administração Biden, em que é um decreto deles regularem o máximo possível cripto. Porque por tudo que aconteceu em 2022, toda a quebradeira que teve, todos os americanos sofreram muito, o mundo todo perdeu muito dinheiro por toda essa quebradeira. Então,
é uma regulamentação top-down. É a administração Biden, né, falando, não, regula e acabou. E agora é o CFTC, é a SEC, é o Tesouro Americano, é a OFAC, né, o DOJ também, tanto é que a gente viu em setembro, eu acho que foi, né, que a gente gravou também falando quando eles prenderam o programador do Tornado Cash, a OFAC, é o DOJ, na verdade, DOJ, prendeu o desenvolvedor do Tornado Cash, então tudo começou essa questão lá em setembro, né, quando o termo quase estava quase quebrando todo mundo, e é uma coisa sem pé e sem cabeça que eles estão fazendo. Eles estão realmente tirando todo o dinheiro dos Estados Unidos, estão tirando toda essa questão tecnológica, em que os Estados Unidos sempre foi um dos países líderes nessa questão de tecnologia do empreendedorismo, né, de você trazer as melhores pessoas, as melhores mentes para construir dentro do seu país. Tanto é que Apple, Google, Microsoft, todas essas grandes empresas surgiram nessa época de 1990, de 2000, e eles conseguiram ser o que são hoje, porque os Estados Unidos foi aberto, foi receptivo e ajudaram essas indústrias a crescer. E eu até acho, olhando essa regulamentação de cripto, até escutei de outras pessoas também falando, achei que foi até um pouco atrás, é bem interessante, porque todo avanço tecnológico ou até mesmo de indústria que a gente teve em toda a nossa civilização sempre teve essas barreiras de regulamentação. Tem um exemplo que eu gosto bastante quando eu escuto o Mark Yusko falar, por exemplo, ele comenta sempre quando da regulamentação do carro elétrico. Não do carro elétrico, do automóvel, quando surgiu. Antes todo mundo andava a cavalo, surgiram os primeiros automóveis. Para as pessoas que vendiam os cavalos, para eles conseguirem barrar com que o carro pudesse andar na rua, tinha que ter uma pessoa na frente do carro abanando uma bandeira vermelha e o carro passando atrás, andando 2 por hora. E uma pessoa na frente, assim, abanando a plaquinha, falando que tem um carro passando. Obviamente que hoje a gente não precisa de uma pessoa abanando plaquinha que não pode andar. A mesma coisa quando teve a guerra entre os trens e começaram a surgir os aviões. As ferrovias não queriam que avião pudesse ficar levando tudo aquilo de pessoa. Todos falavam, não, se você andar de avião, você vai morrer em 1 minuto. Na hora que você entrar, vai explodir aquele negócio no ar. Olha como é hoje, né? A gente tem, óbvio que, infelizmente, ainda existem esses acidentes, mas são muito poucos acidentes que a gente vê de avião. É quase nada que a gente tem no ano todo. É o meio de transporte que menos mata por milha rodada. Então, é muito eficiente. Exato. A mesma coisa, quando entraram agora as empresas de tecnologia, Apple, Google, Microsoft, a gente está vendo que até hoje, eles, depois de 20 anos, eles ainda têm brigas com governos para essa questão de regulamentação e até hoje afeta o preço das suas ações. Então a gente está ainda nessa questão muito nova de regulamentação que realmente eles não é sem pé e sem cabeça, né? Eles só querem literalmente barrar, evitar ao máximo para quem sabe fazer até ganhar tempo, os bancos ganharem mais tempo, porque eu acho que isso envolve muito dinheiro dos bancos, muito dinheiro de outros governos, de outras empresas que realmente querem barrar essa emissão de cripto, barrar emissões de stablecoin, porque realmente se a gente for ver JP Morgan, Goldman Sachs, todos eles estão sofrendo muito, Mastercard e Visa também, estão sofrendo muito com as stablecoins, porque a USDT, em 2022, ela fez mais transações de volume do que a Mastercard e a Visa fizeram. E, consequentemente, daqui a pouco vão fazer mais do que o JP Morgan está fazendo de câmbio mundialmente. Então, toda essa receita que o JP Morgan ganha de bilhões e bilhões de dólares por fazer remessas internacionais, ele vai literalmente perder, porque a gente pode fazer isso através de uma stablecoin. Então, tem diversos interesses em diversas frentes em que agora o mercado de cripto está muito atacando. E essa é a oportunidade de eles fazerem isso. Mas, eventualmente, a gente sabe, cripto ela vai sobreviver. Se Bitcoin sobreviveu em 2013 do Mt. Gox, quando não tinha nada, cripto também vai sobreviver agora, porque a gente já sabe que já existem esses casos de uso. O stablecoin é o melhor caso de uso hoje que a gente pode ter no mundo todo, enquanto a gente pode fazer onboarding, como a gente pode se proteger de uma desvalorização do nosso próprio câmbio de certos países, como a gente pode enviar também uma remessa global sem ter que pagar aí $100, $50 de FII, a gente pode fazer isso através de uma stablecoin. Então, eventualmente, os países vão acertar na regulamentação. O problema é esse diálogo em que a Coinbase, a Kraken, essas empresas que estão nos Estados Unidos e que se mostram abertas à regulação, eles querem trabalhar com a SEC, só que do nada a SEC ignora eles e fazem uma coisa totalmente oposta, né? Aí fica muito difícil para quem está empreendendo, para quem quer construir um negócio dentro de blockchain,
ela não consegue, porque até mesmo no próprio vídeo do Gary Gensler, que ele publicou, né, no site da CVM americana, que é Office Hours, que chama, em que ele fala sobre essa parte de staking, de stablecoin, em que você simplesmente tem que preencher um formulário no site deles e que depois eles vão entrar em contato com você. Mas quando que eles vão entrar em contato com você? Se é tão simples assim, você só preencher um formulário, eu não posso, uma startup não pode esperar daqui 3 anos a CVM falar, putz, desculpa, eu vi que você preencheu o nosso formulário há 3 anos atrás, mas a gente ainda não deseja nessa regulamentação, você não pode abrir o seu negócio. Não, eles não vão estar fazendo isso, então eles vão estar abrindo o negócio e vão estar oferecendo 100%, a mesma coisa que a Kraken fez, tanto é que essa parte de staking da Kraken, óbvio que eles meio que já tinham um pouco de noção, né, onde podia, onde não podia, mas a gente já tem um pouco de noção, principalmente quem são as pessoas de corretoras que estão no dia a dia, né, então, putz, vamos abrir para todo mundo, vamos deixar em staking, vamos talvez emprestar uma parte, vamos tentar gerar um pouco mais de yield. A Kraken também colocou yield fixo, né? Nada é fixo nesse mercado de cripto, não tem esse yield garantido. Então, são essas pequenas falhas que, infelizmente, tiveram, mas a abertura estava lá. Então, eles utilizaram dessa abertura, né? Mas isso aí vai, eu acho, demorar ainda mais uns anos para realmente a gente ter esse bom diálogo, e eu espero que esse diálogo também venha em todos os países. Aqui no Brasil, a gente também vai estar passando por essas mesmas questões de regulamentação. A gente teve, ano passado, a legislação de cripto também passando no Senado, mas ela foi muito branda. Ela não fala nada. Ela simplesmente comenta o que os bancos, o que as corretoras têm que ter, né, para as pessoas poderem estarem investindo, mas ela não fala nada em questão de imposto de renda, não fala nada o que se a gente tiver uma stablecoin gerando yield, o que a gente tem que fazer. Enfim, vai ser uma briga também bem forte aqui no Brasil, acredito eu, mas a gente aparentemente mostra ser mais aberto em relação a isso, né? Porque a gente está vendo quanto que as pessoas investem em cripto aqui no Brasil. É muito mais do que até os Estados Unidos. A gente é o 6º, 5º maior país que depende de cripto, que investe e opera cripto no mundo. Supera até Bolsa Brasileira, até a Bolsa, né? Até a B3 supera em relação a isso. É para ver o poder em que realmente cripto chegou. E Arthur, eu até queria ver também esse seu ponto sobre agora que eu estava lendo ontem. A China começou a reabrir essa questão de regulamentação. 2017 barraram mineração, 2021 barraram mineração de Bitcoin, não conseguiram pelo jeito e agora elas estão abrindo. E a gente sabe a guerra que está tendo Estados Unidos e China entre os dois, e a China querendo tomar conta até, né, do dólar, enfim, essa globalização que a gente está vendo agora também perdendo, o dólar está perdendo força globalmente para o yuan digital, e a China está com esse poder também de implementar o yuan digital, eventualmente com Emirados Árabes, com a Rússia, com a Índia, que a Índia também já falou que ela é aberta a isso. E ainda ontem essa notícia de que Xangai, Hong Kong, querendo virar esses hubs para blockchain. E aí que eu acho também os Estados Unidos vai perder. Como que você vê agora, talvez até a China mudando um pouco desse tom dela? E a gente sabe como é a China, né? Mas enfim, eu até fiquei surpreso de ver essa notícia. E o próprio Justin Sun, né, que é o CEO da Tron, o CEO da Huobi, postando no seu Twitter em que ele está querendo também trabalhar com o governo da China em conseguir trazer todos esses bilhões de dólares que provavelmente vão estar sendo dos Estados Unidos e agora vão estar migrando para a China. Rafa, nós estamos entrando numa nova ordem mundial de geopolítica. Inclusive, o dólar, ele tem tudo, isso é praticamente certo, né? Que o dólar deve sim perder o seu posto como única moeda internacional nos próximos anos. E eu acho que esses movimentos dos Estados Unidos são um tiro no pé justamente por isso. Essa é uma das formas como eles poderiam manter o dólar como a grande moeda dominante internacionalmente. Pelo menos a base de troca, o poder, a base mesmo, porque se a gente olhar, entrar no CoinGeek ou no CoinMarketCap, qualquer lugar, todas as moedas são denominadas em dólar. Você está sempre comparando elas, está dando o preço dela com relação a alguma coisa, né? É sempre um par. E o par dela são hoje todos o USD, seria o dólar mesmo, né? O dólar real. Mas a gente está caminhando em direção a uma ordem multipolar, uma ordem onde nós temos de um lado a China e seus aliados e do outro os Estados Unidos e seus aliados. E nesse movimento, a tendência é que nós tenhamos mais de uma moeda internacional, não seja só o dólar, não sejam todos os ativos internacionais denominados em dólar.
E nós temos que entender daí qual é o contexto até tecnológico que permitiu com que o dólar fosse a grande moeda internacional. E foi na década de 80, lógico que ele já veio desde a década de 40, né? Mas ele estava sendo contestado com a morte do padrão ouro em 71, quando o Nixon decidiu, 71 ou 73, né? Em 71 o Nixon decide romper com o padrão ouro unilateralmente, mas só 73 que, enfim, aí é técnico de história, mas é em 73 que a gente tem esse rompimento, né? E nesse momento, o que estava acontecendo? A gente já estava tendo uma contestação desse poder americano. Inclusive, na época, era o Japão que vinha crescendo muito, né? Os tigres asiáticos que vinham muito forte. E, desculpa, os Estados Unidos, a tecnologia na época, né? O movimento era um movimento de globalização que estava se iniciando. E nós tivemos a ascensão do euro-dólar. Então, os bancos americanos que eles eram proibidos de ter relações com os bancos europeus ou com qualquer outro banco. Inclusive, tinha a regulação Q nos Estados Unidos que não permitia que um banco estivesse presente em mais de um estado. Então, os bancos eram estaduais. Tanto que não tinha grandes bancos americanos. Lógico, tinham os grandes, mas eles não eram nacionais, eram relativamente pequenos. E daí foi dissolvida essa regulação na década de 70, 80, e os bancos americanos viraram multinacionais com esse fenômeno de globalização também e essas novas trocas que estavam ocorrendo. Então, começou a ter a importação de muitos produtos, né? Na época, os países eram muito fechados ainda, começa a se importar muitos produtos e os bancos americanos eram que dispunham da maior quantidade de capital, eles abrem filiais na Europa, principalmente Londres, que era o grande centro financeiro mundial, captavam lá e daí todos os seus balanços eram denominados em dólar, mesmo porque eles eram uma filial do banco americano. Então, daí, mais ou menos, desse movimento, lógico que eu estou simplificando um negócio que tem cursos sobre isso, e, enfim, se alguém tiver interesse, pesquisa Eurodollar University, que eles só falam do eurodólar, né, e como funciona, de onde nasceu e tudo. Tem 3.000 horas de vídeos lá no YouTube gratuito, ótimo, tá? Quem tiver interesse, mas enfim, não vou ficar explicando isso aqui nos detalhes, pode ter alguma coisinha meio fora do que eu tô falando, mas a lógica é essa. Então eram todos ativos desses bancos denominados em dólares. E daí nasce o eurodólar, que era o euro emitido lá, mas baseado no dólar, baseado no dinheiro dos bancos americanos. Então era tudo denominado em dólar. E daí isso vai se expandindo, que é o petrodólar também, né? Vira as commodities, começam a ser e passam a ser cada vez mais negociadas nessa moeda fiduciária que se ampara no preço das commodities e do eurodólar e de tudo. Daí vira um basket gigante. Tá, esse era o sistema da década de 80. Por que eu tô falando tudo isso? Eu tô indo tão longe. Hoje, isso era numa época que era caríssimo você converter moedas. Era muito difícil, mal tinha computador. Se eu queria vender e comprar uma moeda, eu tinha que passar por um banco, por 2 bancos, 3 bancos. Eu tinha que achar um banco que tivesse filial no país onde eu queria ir, para que ele conseguisse receber o depósito nessa moeda e me dar essa moeda em troca da outra. Enfim, complexo, caro, difícil. Muitos funcionários, caríssimo, e era justificável, né? Que nem você comentou, o JP Morgan cobra centenas, ganha bilhões de dólares com remessas internacionais, porque era um sistema caro e complexo. Hoje, com blockchain, é muito simples, é um clique. Então, não tem mais essa necessidade tão clara da gente ter uma moeda tão dominante. Por que a gente precisa do dólar? Não, eu não preciso, eu posso simplesmente ir, tá, você quer receber em yuan? Eu dou um clique aqui, eu converto meu dólar para yuan, dá na mesma, não me custa nada fazer isso, principalmente se eu estiver falando em operações de bilhões de dólares. Então, a tecnologia nova, o blockchain vai ser uma das tecnologias que vai permitir, já está começando a permitir que a gente mude desse cenário unipolar, onde os Estados Unidos dominava desde 1920, para uma situação mais multipolar, onde nós temos os Estados Unidos, a China, talvez até a Índia em alguns anos, e isso não é um movimento de um dia para o outro, mas é dessa tecnologia subjacente, que é o blockchain, que vai permitir isso, porque a gente vai enfraquecer muito o dólar. E daí, neste exato momento, que os Estados Unidos poderiam estar fortalecendo, poderiam estar trazendo capital para dentro, eles estão fazendo o quê?
falando, não vem mais. Não quero mais vocês aqui, não quero mais cripto aqui. Eles estão jogando gasolina na fogueira. E a China, né? Daí agora, entrando na sua pergunta, toda essa volta para entrar na pergunta. A China, qual que é o papel dela em tudo isso, né? Ela, ao meu ver, ela está 5 anos à frente dos Estados Unidos. O que a China fez em 2017 e depois tentou de novo em 2021, os Estados Unidos está começando a tentar hoje. Porque no começo ela até aceitou o Bitcoin, né? Foi um negócio que ficou meio lateralizado, mas... Tanto é que a China, todo mundo, minerador, era 100% China, praticamente, Isso. né? Ela foi a maior de adoção do Bitcoin no começo. Então, no começo, ela falou, tipo, legal, é uma tecnologia bonitinha, legal, façam aí o que vocês quiserem. E foi super bem, se proliferou na China, viraram um grande powerhouse. Tanto que, se você pega no começo, até 2015, assim, os gráficos eram todos em horários chineses, né, os movimentos, os grandes movimentos de capitais. Uhum. Então, se davam com a abertura da bolsa chinesa, enfim, um negócio interessante, só para mostrar a força da China. E daí, a China em 2015 falou, opa, isso aqui tá virando perigoso, isso aqui pode, 2017, né, isso aqui pode contestar o meu poder, isso aqui pode acabar comigo aqui, pode dar algum problema, né, para os meus bancos, para as coisas, vamos banir. Não conseguiram, deu totalmente errado. Daí em 2021, daí eles deixaram meio correr, né, a China nunca aceita uma derrota, eles só ficam quietos e liberam de novo, né, finge que nunca aconteceu. Voltou tudo, 2021 eles tentam de novo e não conseguiram. E hoje eu vejo os Estados Unidos fazendo o que a China tentou em 2017, uma coisa burríssima, que é um tiro no pé e que tem potencial muito destrutivo para ele mesmo, mas num cenário bastante diferente, num cenário onde a China já está aceitando, num cenário onde ele é o incumbent, né? Ele é o legacy. É ele que tem a perder. A China fazendo isso naquela época meio que tanto faz. Estou abrindo mão de uma tecnologia que talvez seja próspera ou não sei, ok, tanto faz. Agora os Estados Unidos fazendo isso hoje é um tiro gigantesco no pé. E a China, pelo outro lado, entendendo que a gente vive nesse mundo multipolar, que estamos cada vez mais, ainda não vivemos, tá? Que estamos cada vez mais caminhando, e é isso exatamente que a China quer, caminhar em direção ao mundo multipolar, onde ela tenha um poder de influência geopolítico muito maior do que ela tem hoje, que já é grande, ela aceita o que os Estados Unidos não quer. Então, os Estados Unidos fala não, opa, então vem para mim, porque eu quero, porque isso me interessa, porque eu vejo benefícios nisso, principalmente se o meu inimigo não quer. Então, o inimigo do meu inimigo é meu melhor amigo. E é mais ou menos dessa forma que eu vejo essa relação dos Estados Unidos, China e qualquer um que seja. Hoje cripto que tá em foco, né? Mas qualquer um que seja o inimigo de um ou do outro. Então, a Rússia virou inimiga dos Estados Unidos, né? Por conta da invasão à Ucrânia. Então, a China foi lá e virou amiga, mais ainda amiga da Rússia. E assim por diante. Então, a gente vê isso em todas as esferas. E é essa polarização, né? Nós estamos vendo os dois extremos em diversas faces, inclusive em política, né? Daí dá para a gente entrar numa questão mais sociológica, mas enfim, daí não cabe hoje a discussão. Mas é isso. Não, perfeito. E até você comentou sobre a do dólar, para quem não acompanha muito essa questão de geopolítica, que é complexa, tem um vídeo muito legal no próprio canal do YouTube do Ray Dalio, depois eu vou até deixar o link na descrição, em que realmente ele explica toda a história do dólar e por que o dólar nos próximos anos também vai ser questionado, né? E ele até comenta do Yuan digital, até um pouco do Bitcoin. E Arthur, você acha que o Bitcoin eventualmente não se tornar uma moeda, aliás, se tornasse uma moeda globalizada, mas talvez aí ela chegar próximo a ser o que o dólar é hoje, assim, você vê o Bitcoin ou quem sabe futuramente o Ethereum sendo essa moeda ou não, aí você acreditaria talvez num CBDC, num Yuan digital, num euro digital, num dólar digital, ou você ainda... Enfim, como você vê até essa questão do CBDC, né, em relação às criptos? É uma ótima pergunta, Rafa, mas eu acho que a nossa estrutura de análise atual ela é equivocada para a análise do futuro, porque vai mudar tanto a estrutura do nosso sistema que não faz sentido a gente falar em algo equivalente ao dólar hoje. Eu acho que talvez a gente até mantenha
a moeda dólar como moeda de denominação de todos os produtos. Então, como é hoje, a gente olha para as coisas no preço baseado no dólar, mas isso não quer dizer que vai ser o dólar que está sustentando aquele preço, como não é do Bitcoin. Como tanto faz se eu olho o preço do Bitcoin em dólar ou se eu olho para o preço do Bitcoin em yuan. Isso é indiferente, né? E é exatamente, eu acho que a gente vai caminhar cada vez mais nessa direção. Então, talvez o dólar seja a moeda de conta internacional, pode ser que continue, por uma questão de conveniência, porque já é hoje, por que vamos mudar isso? Mas que você consiga fazer o pagamento em qualquer moeda. E seja indiferente a moeda na qual você está fazendo os pagamentos. Porque eu pago na moeda que for mais fácil para mim e para você, na moeda que você quiser, porque tanto faz, não tem custo nenhum. E eu te pago na moeda que quiser e você converte na moeda que quiser e tanto faz. Então eu acho que a tendência, no mais longo prazo, é a gente caminhar para uma moeda centralizada, uma única moeda internacional, que todas as compras vão ser ditadas nessa moeda, que daí não vai ser o dólar ou não vai ser outra coisa, vai ser essa uma moeda que todo mundo vai poder usar, e daí essa moeda vai ser uma moeda internacional, talvez uma moeda emitida por uma organização, um IMF, alguma organização assim, que não tenha nada a ver com ninguém. Até o IMF eu acho que é muito parcial, né? Ele pertence muito aos Estados Unidos, teria que ser uma organização bem mais imparcial, que não tem laços tão estreitos com ninguém, mas só fazer a emissão dessa moeda, algo parecido como uma algorithmic stablecoin. Então, faça a emissão dessa moeda e ela fica sendo negociada lá e ninguém tem controle sobre ela. Ela só é negociada. Ela só é uma unidade básica de conta. Ela não serve mais... Parece o Bitcoin, né? Então, daí eu não acredito no Bitcoin como isso. Eu acredito sim no Bitcoin como uma reserva. O Bitcoin eu acho que ele vem para substituir o ouro, isso sim. Porque eu vejo ele sim como um desenvolvimento do ouro. E um desenvolvimento do ouro no sentido de... ele é o ouro, ele é nada mais do que uma convenção social. Poderia ter sido pedra, poderia ter sido qualquer coisa. Inclusive foi em outras circunstâncias. Na Ilha da Páscoa foi pedra, ou foi estátuas, ou pode ser uma coisa debaixo da água, pode ser literalmente qualquer coisa. E foi o ouro, virou o ouro o mais comum para a gente desde do Império Romano por, por por acaso, porque foi o ouro, porque era bonitinho, brilhante, sei lá. E não vou, tanto faz, porque virou ouro, mas o fato é, virou ouro. E isso é por ser uma convenção social, porque todo mundo entendeu e concordou, e eu e você falamos, não, eu aceito ouro. Não, você aceita ouro, você aceita ouro. E nós concordamos, legal, ouro é bonitinho, nós dois gostamos de ouro, nós dois aceitamos ouro para trocar meu gado, minha carne por ouro, e lindo assim. Daí a gente passou para a moeda fiduciária, que daí é o governo emprestando a credibilidade dele, né, para a moeda. E só que a moeda fiduciária é um experimento ainda, né, que tem 50 anos só, é um experimento bastante frágil, bastante volátil, teve diversos problemas. Mas daí a moeda fiduciária, ela não necessariamente é reserva de valor, porque a gente vê que o seu preço vai decompondo, tem inflação, tem isso, tem aquilo. Ela é baseada sempre numa cesta de compras, daí se o preço das coisas aumentam, ela perde. Então tem alguns problemas que a gente está cada vez mais constatando da moeda fiduciária. E daí, para mim, o desenvolvimento, o ouro tecnológico é o Bitcoin. Também por convenção social. Não é que ele é o melhor, não é que ele tem uma propriedade suprema, não, é porque ele foi criado num momento oportuno, ele foi o que sobreviveu até agora, e hoje já é too big to fail, né? Não vai ter outro que vai tomar o lugar dele. Isso é impossível, porque é uma convenção social. Como nunca veio nada e tomou o lugar do ouro. Porque uma vez que você aceita aquilo, a barreira para mudança é muito grande, né? Você não sai mudando disso. Veja, o próprio ouro durou 1000 anos, 2000 anos. O Bitcoin, não sei, duvido que dure tanto, né? Porque a tecnologia hoje é exponencial, mas que dure 50 anos já é muito bom, é excelente, já vai ser mais do que o padrão da moeda fiduciária. Mas ele não, eu não acredito que ele vai ter um valor extremamente estável em praticamente nunca. E por isso ele não tem as outras propriedades para ser uma moeda de troca e nem para ser a base de valores das coisas, para ser essa grande e dominante moeda. Daí seria
talvez um CBDC ou, que nem eu disse, um CBDC internacional, um único unificado, uma única unificada moeda internacional, pode ser até algorítmica, né? Todos os países vão lá, sentam numa mesa, concordam em alguns parâmetros que backed, né? Daí pode ser por ativo mesmo, cada um deposita tanto, e quanto você depositar nesse fundo internacional é o que você pode retirar dessa moeda para você fazer esses pagamentos internacionais. Porra, legal, né? É um sistema interessante, né? Mas eu acho que vai ser muito mais nesse sentido de uma única moeda, mas no final do dia ela só vai servir como unidade de conta, porque automaticamente eu vou pegar e vou trocar ela por outra coisa. Até essa ideia que eu acho legal, se a gente tivesse um fundo internacional, todo mundo, e algorítmico, né? Então ninguém precisa pôr a mão. E daí o que você depositar, você pode reivindicar na outra moeda. E daí, com isso, ele mesmo dá o preço, ele faz tudo. E só, tipo, bancos centrais podem fazer essa negociação. E daí eles escoam para as pessoas. Pô, legal, interessante, né? Uma paridade internacional aí entre as moedas, um pouco mais justa, talvez, do que o sistema atual. Mas é super especulativo, né? A gente está abstraindo aqui de tudo para discutir o futuro. Interessante. Não, mas é bom a gente pensar nisso, porque a gente tem que realmente pensar daqui uns 5, 10 anos, né? Como que a gente tem que visualiza o mundo lá para frente, né? A gente, como está nesse meio, está lendo tudo que está acontecendo agora, então é interessante para a gente também montar o nossa própria tese de investimentos, de por que a gente vai estar realmente investindo em stablecoin, porque a gente vai estar investindo em Bitcoin, em Ethereum, em qualquer outra cripto que vier surgindo, né? Essas nossas teses, elas sempre têm que ser muito mais para o longo prazo, né? Elas demoram muito para se concretizar, então a gente tem que sempre ficar muito atento com isso. Eu acho que até a gente já passou um pouco aqui da 1 hora, geralmente, do nosso papo, né? Bom, mas eu acho que a gente só podia deixar uma conclusão final do que a gente está vendo dessas regulamentações. Eu acho que, primeiramente, ela vai vir, e com certeza vão vir muito mais notícias piores do que essa daí que a gente está vendo da SEC, né? Então eu acho que a gente tem que se preparar para o pior que está por vir. Eu acho que nesse curto prazo, do que a gente analisou, do que a gente leu também dessas cartas, tanto da SEC, tanto da parte lá do Banco Central de Nova York, né? Até mesmo que, por exemplo, a Inglaterra está fazendo, os outros países estão começando a emitir certas cartas sobre regulamentação, mas nada ainda que a gente se apavore. Realmente é os Estados Unidos que está dando essas canetadas meio que erradas, o que pode atrapalhar o seu crescimento nos Estados Unidos. E é uma coisa muito local, pelo que eu tô enxergando. Você pode também dar sua conclusão ali, Arthur. Mas pelo que eu estou vendo, é muito centralizado nos Estados Unidos. E eu acho que vai aumentar cada vez mais essa questão da descentralização. Eu vejo isso como positivo para mim no médio e longo prazo, tanto para os aplicativos de DeFi, até mesmo para as stablecoins descentralizadas, que eu sou muito a favor. A gente está vendo aí lançamentos de novas stablecoins descentralizadas, então acredito que esse mercado ainda tem muito aí para florir, e todos eles também vão sobreviver juntos. Um vai ajudando o outro nesse quesito, mas realmente a gente tem que ficar muito atento e aproveitar até nessas questões de volatilidade, igual a gente viu essa semana, todo mundo apavorado na segunda-feira, a gente postando todas as notícias para quem estava lá no grupo e realmente prestou atenção, a gente até comentou, realmente isso não se passa muito mais de um FUD, e a gente pôde ver agora o mercado realmente subindo, né? Então quem realmente já seguiu o nosso call e comprou na segunda, terça, agora já estamos um ótimo lucro. Então é uma questão de a gente tomar cuidado, vamos com calma, né? E a gente vai estar aqui também com vocês, navegando por todos esses mares aí de regulamentação, coisa que também a gente está aprendendo agora. Então, obrigado aí para todo mundo que escutou a gente, que gostou também. E, Arthur, qual que é a sua conclusão também em relação a tudo isso? Eu é bem parecida com a sua, Rafa. Eu acho que no médio e longo prazo é bom, apesar de me chateia um pouco por a nossa visão ser bastante americanizada, né? E ter esse viés dos Estados Unidos. Eu fico triste com esses erros grassos, erros bobos até, que eles estão fazendo, mas eu acho que todo tipo de regulação agora é bom. Mesmo a regulação ruim, a regulação que nos machuca inicialmente, ela serve de aprendizado e ela serve para educar os outros países e os outros órgãos reguladores do que fazer ou o que não fazer. Então, no médio e longo prazo, eu acho que mesmo uma regulação péssima como essa que foi feita vai acabar beneficiando o setor, porque de fato a gente precisa de regulação. E se precisa
começar com regulações ruins para a gente entender e questionar e melhorar e solicitar regulações melhores que talvez venham por outros países, que assim seja, mas que essa regulação venha logo, porque a gente precisa desse tipo de regulação. A gente já está tomando uma proporção tão grande que não pode mais ficar um espaço completamente desregulado. As forças e boa vontade do mercado, que a gente vê que isso espanta muita gente. A gente vê muitos rug pulls, muita gente perdendo dinheiro, muitos erros, muitas falhas gigantescas aí que não podem perdurar. Então, para o bem do nosso mercado, por mais que eu odeie essas regulações que estão acontecendo, da forma como elas estão acontecendo, de novo, eu prefiro que elas venham agora, enquanto a gente ainda tem um tamanho relativamente pequeno, e a gente vá andando por elas e resolvendo elas durante o percurso, do que espere isso aqui virar um monstro incontrolável e depois tente regular. E daí cometa um erro tão grasso quanto esse, quando a gente tiver um market cap de 30, 50, 100 trilhões aí. Então, eu prefiro agora, por mais triste que seja, por mais que eu não goste de ver minha carteira caindo agora também, e acho que é péssimo para o próprio país, Estados Unidos como um todo, mas prefiro que seja agora do que mais para frente. Então, que venha a regulação e vamos lutar para melhorar, para que ela seja melhor, para que ela seja mais inteligente. E que o nosso trabalho aqui também é disseminar informação de qualidade para que as pessoas entendam e possam batalhar para as boas regulações. E não fiquem na ilegalidade, como é hoje, né? No gray area, no que, putz, talvez amanhã não seja mais legal o que eu faço. Então, é esperar mesmo, e estão vindo e estão por piorar, e a gente tem que estar muito atento a isso e manter essa visão de longo prazo, independente do que aconteça. Você ter uma boa tese de investimento, uma tese forte, que faça com que você surfe essas marolas, que no longo prazo os holders vão ser recompensados. Com certeza. A gente sabe que cripto e blockchain é o futuro, né? Só uma questão aí da gente ter paciência mesmo. Bom, muito obrigado por todos. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar seu like, comentário, também divulgar esse vídeo com todo mundo que queira estar também aprendendo mais sobre regulamentação, queira conhecer mais sobre esse mercado de cripto. E até o próximo episódio. Até mais. Estamos tendo um sorteio também no Instagram, para quem quiser conferir lá, só ir entrar na nossa página. E é isso. Bons trades a todos.